Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 5, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. Deus é bom demais, e eu creio que há algo muito especial aqui. Eu creio que o Senhor tem algo muito especial aqui nessa manhã. A impressora quase não funcionou, o pneu do carro furou, mas ninguém ganha de Deus, e Ele tem algo aqui nessa manhã para mim e para você. Colossenses 2, de 1 a 5, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui diante da Tua doce palavra, Senhor. Deus, que eu não estrague nada nessa manhã, mas que o Senhor opere milagrosamente em nosso coração. Que a Tua palavra que está aqui diante de nós, no agir do Teu Espírito, faça bom proveito de cada coração faminto e sedento que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Há um anseio da parte daquele que escreve. Há um anseio de que a luta daquele que escreve valha a pena, de que a luta daquele que escreve possa atingir o seu propósito, o seu fim, o seu objetivo. E o tema desse Aviva, qual é? Começando em mim. E de certa forma, eu quero dizer um pouquinho aqui que, de certa forma, começou em mim. Esse ano a gente faz 20 anos de chamado pastoral. Dia 15 de julho vamos fazer 20 anos de chamado pastoral. E fomos separados pastores. A maioria de vocês já conhece a nossa história, lá em Orlando. Pastoreávamos jovens. E há 14 anos atrás, mais ou menos, viemos parar em São Bento do Sul. 15 anos atrás, em São Bento do Sul, conhecemos o Edu e a Sheila, o Camarguinho e a Moranguinho. E o Senhor nos permitiu entrarmos na história dele. Havia uma promessa em Orlando de um amigo meu que disse para mim: eu sinto que você vai encontrar uma igreja, uma cidade, nessa cidade vai existir uma igreja sem pastor, e você vai se tornar pastor dessa igreja. E eu me lembro que depois de conhecer os pastores Edu e Sheila, nós fomos parar lá na casa da dona Dilma do seu Rodolfo, e num segundo encontro em que estávamos lá, a dona Dilma olha para mim e diz assim: que interessante, né, pastor? Somos como uma igreja sem pastor, e você que está aqui chegando hoje, que é pastor, né? E ali nasce a convicção no nosso coração de que o Senhor havia nos trazido para cá com uma missão. E a história se desenrola.
a igreja nasce, ou melhor, a igreja nasce em Cristo, né? A igreja se reúne novamente, melhor dizendo, ajustando aqui o meu português. A igreja se reúne novamente. As pessoas vão sendo acrescentadas. E eu percebo uma imediata necessidade. As pessoas precisam ler a Bíblia. E nos primeiros anos de refúgio, então, a gente começa a se dedicar a respeito de ensinar a importância do devocional, a importância da leitura bíblica diária. E eu me lembro que naquela época, então, a gente inclusive começa a pregar com nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, porque é um português mais fácil, mais acessível. Compramos um monte de Bíblia da NTLH, começamos a vender na igreja a preço de custo, para que as pessoas pudessem comprar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Mas a história continua, e eu começo a perceber que agora as pessoas estão lendo a Bíblia, mas mesmo assim, eu descubro que ler não é equivalente a compreender. Eu descubro que ler não necessariamente significa entender. Prova disso está na própria palavra, quando Filipe vai se encontrar com o eunuco, lá em Atos capítulo 8, versículo 26 a 37, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. É uma estrada que hoje em dia é complicada, né? Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia. O que ele fazia? Lia. Ele lia o livro do profeta Isaías. Só que o Espírito disse a Filipe, um homem que já tinha uma jornada de fé, e o Espírito diz: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. O que ele estava fazendo? Ele estava lendo. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aqui está a prova de que o etíope lia, mas não entendia. Ele estava lendo a palavra de Deus, ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava ali buscando o entendimento, mas ele não entendia. Prova é de que o Espírito impele Filipe para ir em direção a este estranho, fazer uma pergunta estranha para um estranho. Na verdade, imagina você correndo atrás de uma carruagem, né? Abre a janelinha lá, elétrica, você está entendendo o que você está lendo? Não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí ele convida para entrar naquele lugar, para que então Filipe, um irmão mais velho na fé, possa conduzi-lo ao entendimento. Esse trecho que nós lemos aqui em Colossenses é a respeito disso. É o anseio do apóstolo Paulo para com os colossenses, que eles não somente se convertam, mas que eles entendam a fé deles. E nestes dias de aviva, eu quero fazer parte do avivamento do teu entendimento nessa manhã. O nosso entendimento precisa ser avivado. Precisa ser avivado. E o eunuco, voltando lá para Atos, estava lendo essa passagem da Escritura. E aí 2 pontos, vai citar um trecho lá de Isaías, dizendo: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de injustiça. Quem
de justiça, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Ele estava lendo esse trecho, um trecho profético, um trecho que falava do Messias, um trecho que foi tirado ali do profeta Isaías. E aí o eunuco pergunta a Filipe: diga-me por favor, de quem que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, preste atenção nisso, começando com aquela passagem da Escritura, começando com aquele trecho de 500 anos antes de Cristo, começando das tradições do povo hebreu para um etíope, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, que havia acabado de estar entre eles, que agora havia morrido, assunto aos céus, e a mensagem do Evangelho estava sendo anunciada. Não somente isso, num anúncio de conversa, mas há uma evidência de desejo de conversão, de transformação, a ponto de que o eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui ele tem a sua confissão, uma confissão que nasce de um entendimento aprofundado, de uma conversa sobre doutrina, sobre ensinos bíblicos, sobre o processo de compreensão de que Cristo é o Filho de Deus, de que havia algo que estava para vir, alguém que estava para vir, que haviam pessoas que estavam aguardando, profetas anteriormente profetizaram, e a partir disso então, Filipe foi descrevendo, narrando a história, contando a respeito de Cristo, aquele que era Deus Filho encarnado, que habitou entre eles, que depois morreu e que ao terceiro dia ressuscitou e que ascendeu à destra de Deus Pai, e que agora todo aquele que confessar é salvo por ele, e que precisa nascer de novo, e que o significado de nascer de novo é ir para as águas, porque quando eu vou para as águas eu morro com Cristo e ressuscito com ele, e então agora ele vai lá e confessa e diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos voltar para Colossenses agora. Versículo 2. Esforço-me. Aqui, Paulo se une a todas as eras de toda a liderança genuína eclesiástica, de todo o coração pastoral, de todo aquele que almejou um dia o episcopado, de todo aquele que abriu mão de uma profissão pelo nome de uma vocação, de todo aquele que se debruçou nas Escrituras para fazer dela algo compreensível e ensinável. Paulo se reúne a toda essa gama de pastores e líderes, de todos esses 2000 anos de igreja cristã, e ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Irmãos, a vida cristã, ela vai além da conversão. A vida cristã, ela vai além da experiência. Estamos vivendo dias de aviva. Estamos sendo chacoalhados e convocados para o lugar secreto. Estamos sendo chacoalhados e convocados para percebermos Cristo. Mas nós precisamos também ser chacoalhados e convocados para conhecermos Cristo através do ensino. Através de uma mudança de pensamentos. Paulo sabia, e a palavra nos diz, que novos entendimentos são processuais. Que para obter uma visão correta do mundo é necessário conhecermos o Cristo das Escrituras. E que para isso é importante a gente reorganizar os nossos pensamentos de mundo, de vida, de eternidade, de morte. E este processo não é um processo que acontece por acaso, não é um processo que acontece por inércia, é um processo onde, desde o início das Escrituras, uns se assentavam aos pés de outros para ouvir ensinamentos, para que os seus entendimentos fossem alinhados àquilo que estava proposto. Fosse com os judeus no Antigo Testamento de maneira mais intensa, fosse com os novos cristãos da igreja primitiva, através das visitas e das cartas apostólicas, mas nós precisamos desconstruir uma mentira que ainda em muitos corações está lá vivo e muito evidente, de que estudar Deus esfria o crente. Que nessa manhã o Espírito Santo possa despedaçar essa frase do teu coração, para que nós possamos compreender que é necessário conhecermos Deus através dos estudos que Ele tem para nós, através dos irmãos mais velhos, através daqueles que o Senhor chama para este propósito. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas quando nós nos achegamos ao Pai, é importante a gente lembrar de onde nós viemos, a bagagem que nós carregamos, tudo que nós trouxemos junto, porque cada um viveu uma experiência de vida. Uns vieram do espiritismo, com um misticismo mais voltado para um ambiente de perceber vidas e mortes e acreditar em outras coisas. Uns vieram de tradições católicas apostólicas romanas, onde a obra está muito em evidência e só a graça para a salvação é como que se não fosse suficiente. Uns vieram de um ambiente cristão neopentecostal, onde há um determinismo, um triunfalismo, coisas das quais o Senhor quer e precisa desconstruir no nosso meio. Mas que nós não sejamos inocentes em acharmos que o que a gente sabe é o que precisa se saber. Porque o primeiro erro é nós acharmos que a bagagem que nós trouxemos pode ser adaptada com uma pitada de Jesus nela. Eu sei que essa palavra parece não ter nada a ver com a Viva.
Mas eu escolhi esse momento para que você ouça o clamor do teu pastor. Será que o teu fundamento está no lugar certo? Será que o que você sabe de Cristo, o que você conhece das Escrituras, está no lugar certo? Eu quero te provocar nessa manhã. Será que o que sabemos até aqui está no lugar certo? E eu, de maneira nenhuma, quero te ofender com essa pergunta. De maneira nenhuma, eu quero causar no teu coração uma ofensa com isso. Mas sabe o que é? Versículo 4. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Que só parecem convincentes. A palavra denota essa preocupação, e é uma preocupação legítima de qualquer pastor que se preze em ensinar a palavra de maneira correta. É uma preocupação, porque muito disso influencia a nossa vida no dia a dia, muito disso influencia a nossa fé do dia a dia. Falar a respeito de doutrina, falar a respeito de fundamentos de fé, pensar a respeito de criação, como foi criado, de que maneira foi criada, a queda, por que caiu, quem caiu, como caiu, qual é o impacto da queda para nós, para a humanidade. E então, quanto à questão da salvação, da redenção, por que é que foi necessário Jesus vir? E quando veio, fez o quê? Quanto que impactou? De que maneira impactou? Está tudo resolvido? Não está resolvido? Quando vai ser resolvido? Irmãos, perguntas profundas a respeito da fé, mas aparentemente que não tem a ver com o nosso dia a dia, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Porque quanto mais aprofundados e fundamentados nós vamos ficando na nossa fé, mais nós adoramos o Deus da Bíblia. Quantos aqui querem adorar o Deus da Bíblia? Amém? O Espírito Santo operou, te trouxe até aqui, Ele habita em você agora, e Ele te convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele está em você derramando dons, fruto, mas deve haver uma inclinação no nosso coração para compreender aquilo que aprove a Ele para que venhamos a compreender. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós saímos de um ambiente tão místico que o livro que era para ser lido era símbolo de sorte, de bênção de Deus, que estava aberto lá no meio da sala, mas ninguém jamais lia, com aquelas páginas amareladas em Salmos. Mas o Senhor nos chama para um lugar de relacionamento, para um lugar de intimidade. Ele diz: eu quero que você me conheça. Eu quero que você me conheça da maneira em que eu me ofereci para que você me conhecesse. Eu quero que você leia a respeito de mim, dos meus feitos, dos meus atributos, das minhas qualidades, para que quando você orar e falar comigo, haja um lugar de intimidade, para que quando você interpretar a vida, você interprete de maneira tal que seja da maneira em que eu fiz para que você interpretasse. Sabe,
Às vezes, tantas coisas estão fora do lugar e a gente vive a nossa fé cristã acomodados com elas fora do lugar. Por exemplo, a própria questão da retribuição. Nós lemos no Antigo Testamento muito a respeito de uma retribuição. Aquele que abençoa é abençoado, aquele que dá, recebe, aquele que é bom, Deus é bom com ele, aquele que é mau, Deus fulmina, mata. E isso não deixa de ser verdade em lugar nenhum da Bíblia, mas há uma nova aliança, uma aliança perfeita que complementa aquilo que Deus já estava falando. E nós entramos num ambiente de salvação, onde nós, para a salvação, nós não plantamos para colher. Quantos aqui plantaram para colher salvação? Ninguém. Cristo foi plantado, moído na terra, para que nós pudéssemos colher. E aí a gente entra na fé, mas a gente não entende a respeito dessas coisas ainda, porque aparentemente isso não nos importa. E nós vamos vivendo uma fé com o Senhor, lendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Imagine se o eunuco não tivesse a visitação de Filipe para mostrar para ele a respeito da profecia de Isaías. E ele começasse a imaginar quem seria aquele de quem o texto falava. E muitas das vezes nós estamos nesse lugar. E aqui nasce um desespero pastoral. Porque é necessário nós fazermos alguma coisa com isso. É necessário nós fazermos alguma coisa com isso. Mas já vamos chegar lá, tá? Há uma resposta para isso. Não aflige o seu coração. Porque, de certa forma, começou em mim, mas agora precisa começar em você. A gente já vai chegar lá e você vai entender do que eu estou falando. Tantos exemplos. Alguns compreendem a graça desbalanceada. Sabe o carro quando você troca o pneu e ele não foi balanceado? Você solta o volante, ele começa a ir para a direita. Aí daqui a pouco se arruma, coloca um pouquinho mais de ar, mas aí agora ele está indo para a esquerda. Por quê? Porque não está balanceado. E a gente começa a ouvir a respeito da opinião das pessoas quanto à graça. Algumas pessoas estão mais para hipergraça, aceitando tudo. Não, é isso aí, Deus já salvou, está tudo certo, está garantido, agora é só festa. Outros vão para o outro lado, para aquela graça escassa que não tem perdão, não tem misericórdia, não tem amor, não tem mais nada lá. E a gente vai vivendo assim a nossa fé. E a gente vai vivendo de domingo a domingo. E sabe o que eu descobri nessa jornada de igreja também? Eu descobri que de domingo a domingo, no culto, quando nós estamos aferindo a palavra de Deus, nós não temos um ensinamento de fundamento suficientemente adequado para que você mude a tua visão de vida e a tua visão de reino, a ponto de você estar completamente agora apto para compreender a palavra de Deus e lê-la de maneira tal que tudo faça sentido. E com isso, eu não estou dizendo para você não ler mais a Bíblia, preste atenção, não tire palavras de onde elas não existem. Não estou dizendo para você agora que você não pode mais ler a Bíblia porque você não está apto para compreendê-la. Não é isso. A gente, na verdade, está querendo dar um passo adiante aqui, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero levar você para um novo lugar de compreender as Escrituras, para que quando você estiver lendo a palavra de Deus, tudo faça sentido. Amém? Tem alguém aqui? Aleluia! É importante nós entendermos isso. Quer ver uma outra coisa, por exemplo, que passa desapercebido para muitos de nós? É que assim como Jesus, quando esteve encarnado aqui, foi 100% Deus e 100% homem, a palavra de Deus também é 100% divina e também 100% humana. Peraí, pastor, como assim? Sim.
Porque não foram homens que escreveram? Eles não estavam em contextos históricos e culturais quando escreveram? Então é importante que a gente entenda que a palavra, ela é a palavra de Deus, mas é importante que a gente também compreenda os contextos histórico-culturais que estão nela. Aí, pastor, esse negócio está ficando difícil, está complicando, pastor, eu nem a Bíblia estou lendo, pastor, vamos ser bem sinceros. Agora você está falando que tem que aprender mais ainda para ler a Bíblia. Calma, segura aí, vamos chegar no fim, a gente vai estacionar esse carro, não se preocupa. Mas é importante a gente entender isso. Outro assunto que está diretamente influenciando no nosso dia a dia, a maneira em que nós olhamos para Deus, é com relação à soberania dEle. A soberania de Deus está para pôr o ponto final em todas as nossas orações, sejam elas de petições, sejam elas de súplica, não é? Não é assim que aprendemos no Pai Nosso? Contanto seja feita a sua vontade. Mas às vezes a gente ora, né, como se não houvesse amanhã, e a gente vai naquele triunfalismo e deixa até tarefa para Deus fazer. Por quê? Porque a gente precisa mergulhar em fundamentos dos quais vão permear a nossa relação com Deus. Todas essas coisas são importantes. E nessa manhã a minha oração é que o Espírito Santo convença o teu coração que estudar a palavra de Deus, além de lê-la, é vital para a tua fé. É vital para a tua fé. Ainda que você dê passos lentos, ainda que você tenha dificuldade de concentração, ainda que a leitura não seja uma coisa tão simples para você, ainda que esse processo às vezes te dê até uma tristeza de pensar, nós estamos aqui pensando por você, mas sabe, em algum momento aquilo que começou em mim tem que começar em você. Em algum momento aquilo que me incomodou tem que incomodar você. Em algum momento, quando você estiver lendo alguma coisa e você não entendeu o porquê, isso tem que roubar a tua paz. Em algum momento, quando você tiver pergunta e não tiver resposta, você vai ter que ir atrás dessas respostas, porque o Senhor está esperando adoradores que o adorem em espírito e em... em verdade, de verdade. Falo a verdade e não minto. De verdade, de verdade, de verdade. Experimenta falar para tua mulher ou para o teu marido: eu te amo, 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 e ser a pessoa mais egoísta do mundo. Vai resolver alguma coisa? Vai piorar. Esse eu te amo vai virar raiva no ouvido do teu cônjuge. Fala, ama coisa nenhuma. Fala, mas não faz nada. Só papagaio. Está trabalhando, não volta do trabalho para casa, não fica comigo, não me leva para sair, não tem tempo de qualidade, não faz nada. Mas a gente faz isso com Deus, quando não se inclina em conhecê-lo, estudando a sua palavra, esmiuçando os textos, os versículos, o contexto, buscando. Gente, esses anos atrás, o pastor Eduardo, a gente tem um comentário histórico-cultural que a gente recomenda para algumas pessoas que nos perguntam a respeito dessas coisas, que ainda são poucos, mas em breve serão muitos, né? E aí, são 2 volumes desse tamanho assim, ó, os 2 dá mais ou menos isso aqui. Esses tempos atrás o pastor Eduardo chegou para mim: acabei o meu devocional, li a Bíblia inteira e todo o comentário histórico-cultural do Antigo e do Novo Testamento junto. Falei, meu chapéu, que orgulho, que orgulho, olha, nem Salomão em toda a sua glória. Queridos, nós somos convidados a compreendermos as Escrituras. Na época da ignorância, você abrir a Bíblia em qualquer lugar e meter o dedo lá e o Espírito Santo falar contigo, é maravilhoso. Eu já vivi isso.
Eu lembro que eu levei uma chapoletada do meu pastor, fui bicudo para casa, fiz isso e abri lá em Provérbios: o que ama a repreensão, ama o conhecimento de Deus. Eu falei: glória a Deus. Mas um dia a época da ignorância tem que ir embora. Tem que ir embora. Não dá mais para ficar 20 anos de crente botando o dedo na Bíblia como se fosse um livro da sorte. Nós precisamos compreender em que ano mais ou menos foi escrito esse livro, que tipo de literatura é, qual é o contexto. Qualquer Bíblia de estudo que você pegar e você começar a ler um pouco mais a respeito dos livros, dos capítulos, das coisas que estão ali, você vai se aprofundar. E é necessário um avivamento de conhecimento de Deus, porque tem coisa que não dá para errar. Tem coisa que dá para errar, mas tem coisa que não dá para errar. Porque se a gente erra em algumas coisas, a nossa salvação entra em risco, entra em xeque. Por exemplo, se eu sou salvo, se eu me acho uma pessoa salva, mas eu estou ainda tentando fazer obras para compensar de alguma maneira a pessoa ruim que eu fui, eu estou dizendo que Cristo não foi suficiente. Por exemplo. Agora, se eu estou fazendo em adoração pelo que Deus fez por mim, aí é evidência. Quem está fora não sabe perceber a diferença. Mas lá no teu entendimento está o fundamento. E se no teu entendimento esse fundamento estiver fora do lugar, como diz o pessoal aqui, lascou-se. Entendem? Paulo está aqui escrevendo aos Colossenses, dizendo: ei, ainda não acabou, vocês estão num processo, ainda não acabou. Eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Para que daí, a partir de Cristo, no lugar certo, a gente possa viver o versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque a palavra de Deus é uma história de salvação, é uma história de resgate. Eu e você, para lermos a palavra de Deus, precisamos colocar os óculos da obra de salvação, para que de Gênesis a Apocalipse tudo se encaixe no seu devido lugar. Para que a gente não viva uma fé do Antigo Testamento, isolada daquilo que se completou, que se consumiu em Cristo Jesus. Da mesma maneira que a gente não viva uma fé também em Cristo Jesus, sem compreender como era o contexto e o ambiente que Deus promoveu, que Deus mostrou para que fosse necessário Cristo vir, que está lá no Antigo Testamento. Então estas coisas, quando elas vão entrando no lugar, começam a fazer sentido. Sabe, às vezes eu acho que a gente, imagine um mecânico e um agrônomo. E aí, a conversa de um agrônomo que não faz a menor ideia, nunca tinha visto um carro na vida, o mecânico mostrando o carro para ele e dizendo: olha, para esse carro andar, ele dá então um galão de gasolina para o agrônomo e diz assim: precisa de gasolina, porque é a gasolina que faz o carro andar, sair do lugar. O agrônomo que nunca viu o carro, mas que estava acostumado com suas plantações, então ele, dentro do seu conhecimento, o que ele faz? Ele abre o capô, pega aquele galão de gasolina e rega o motor, porque ele está acostumado a regar sementes.
E aí ele entra no carro todo faceiro para o carro ligar. O que vai acontecer? Vai ligar o carro? Porque ele não conhece o processo do carro. E quando nós entramos na fé, esse é o lugar que o Senhor nos convida. Conhecermos as Escrituras a ponto de entendermos ela. Quando a gente conhece a sã doutrina, quando a gente conhece os preceitos de Deus, o entendimento, a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar e a vida muda completamente. Uma pessoa que tem a sua fé no seu lugar correto, é uma pessoa que vai evidenciar. Ela vai aprender a suportar a aflição, porque ela sabe que a vida dela não está no aqui e no agora, como a pastora Sheila falou. Ela vai poder ajudar outros pacientemente na luta contra o pecado, porque ela sabe que a decisão da pessoa juntamente com a obra do Espírito, e ela está ali como irmão mais velho para ajudá-la. Ela vai aprender a pacificar conflitos entre pessoas, porque ela sabe que ninguém mesmo é perfeito. Ela vai aprender a ser alguém estável para a comunidade. Pessoas que vão olhar para ela e vão dizer: uau, essa pessoa é uma pessoa de testemunho. Ela vai se tornar uma pessoa que tem um estilo de vida sóbrio, sem escândalos, no contentamento. Uma pessoa mansa, humilde, uma pessoa do bem. Uma pessoa que está ali com o seu coração aquecido e acalmado. Ele não está aflito de um lado para o outro, como que se a vida não tivesse sentido. Então, quando o Senhor vai nos ensinando e nos colocando nesse entendimento a respeito das Escrituras, a nossa vida vai evidenciando, a nossa oração vai mudando, o nosso clamor vai mudando. O Senhor nos ensina para que nós possamos então viver essa realidade. E Paulo está aqui clamando, e ele vai dizer no versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, me alegro em ver que estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Qual era a preocupação de Paulo? Que a fé daquele povo estivesse firme em Cristo. Se Paulo tivesse nos dias de hoje, ele iria sim se preocupar com que livros a igreja está lendo, com quais pregadores a igreja tem assistido. Ele iria se preocupar com que conteúdo a igreja está consumindo na fé. Quais músicas estão tocando o coração, se são cristocêntricas, se são antropocêntricas, se falam da alma ou se falam dos atributos de Deus. Quais coisas estão colaborando para que aquela pessoa viva uma fé vigorosa, real, bíblica. Então, meus irmãos, que nós pastores fiquemos um pouquinho mais chatos e críticos e que você se alegre por isso. Paulo sabia do seu dever diante daqueles irmãos. E eu quero dizer algo para vocês. Nós pastores dessa casa também sabemos e temos nos esmerado por isso. Temos nos esmerado por isso. 1 Timóteo 4,6 diz assim, a Timóteo, um jovem pastor, Paulo escrevendo a um jovem pastor: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4,15, 16, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, para o ensino. Doutrina é didascalia, é ensino. Gastei todo o meu grego aqui agora. É ensino. Sabe o que ensino significa? Significa um ensino que tem começo, meio e fim, que é sistemático. É um ensino que começa e que termina. É um ensino que quando alguém passa por ele diz: aprendi. Aprendi. Desmontou o quebra-cabeça, o mosaico e remontou. Ah, é isso. Aprendi. 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e
doutrina. 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Amados, esse texto é para nós hoje. Ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, desejos de ouvir aquilo que querem, juntarão mestres para si mesmos, farão a seleção de pregadores do YouTube, segundo os seus próprios, meu Deus, está aqui a raiz do problema, dos seus próprios desejos. Não, o pastor lá, aquele pastor lá é muito duro. Não, aquele pastor lá, ele não sorri. Aquele pastor lá, ele não toca com o pad. Aquele pastor lá... Meus irmãos, sabe, a igreja é a arca de Noé. Não saia dela, porque fora dela não tem vida. Viva uma vida dedicada em conhecer a palavra de Deus. O Senhor deu, o Senhor presenteou, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação dos santos. O Senhor levanta uma liderança eclesiástica para que ensine, para que mostre o caminho. Você é membro de uma igreja que tem uma doutrina. Se submeta a essa doutrina. Se essa doutrina estiver errado, não se preocupe, porque quem tem que se preocupar com isso sou eu. Tanto é que em Tiago está escrito que não sejam muitos os que ensinam, pois estes serão cobrados com maior rigor. Mas aprenda, eu não estou falando aqui para você agora baixar o cabresto e ser aquela coisa que não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, não é isso. Mas deixa eu dizer algo para você, se você ainda não percebeu. Temos pastores muito preciosos nessa casa e temos nos inclinado a ensinar a palavra de Deus de maneira contundente para que você seja edificado. Aproveite o que está sendo oferecido para você. Aproveite, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios entendimentos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as histórias contadas da carochinha por aí. Tito 2:1, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. É meu dever alertar você, mas é meu dever te oferecer algo com isso, porque seria muito injusto fazer você dar um amém aqui, se levantar e ir para casa perdidinho da Silva, que deve ser mais ou menos como alguns de vocês estão agora. Há 2 anos atrás, eu me inclinei a fazer um estudo sistemático toda a visão com relação à criação, queda, salvação, trindade, igreja e futuro. A pastora Sheila se especializou em escatologia para preparar o futuro. A gente trocou conversas, o tempo inteiro. Gente, se você vem aqui à tarde na igreja, muitas das vezes nós estaremos falando a respeito de doutrina. Nós estaremos falando a respeito de entendimento e interpretação da palavra de Deus. Por quê? Porque é isso que nos importa. Para que quando alguém suba aqui com o microfone, não dê bola fora, mas continue te conduzindo para o lugar certo. E diante de tudo isso agora, nós compilamos esse material. Eu tentei fazer uma escola bíblica online, deu mais ou menos certo. Mas nós estamos agora em março inaugurando a escola bíblica dominical. Irmãos, deixa eu dizer algo a você. A tua fé depende disso.
Eu falei o que eu falei, eu preguei o que eu preguei, eu fui, juntei esses versículos, interpretei, entendi, estudei, busquei, chorei, clamei para dizer para você que a tua fé depende de um ensinamento sistemático. A tua fé depende de um momento em que você vai precisar sentar numa sala, ouvir alguém ensinando. Lição número 1, criação. Deus criou o mundo de tal maneira, Deus criou todas as coisas, criou o mundo de tal maneira, não, amou, né? Mas Deus criou todas as coisas, no princípio, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas o que isso quer dizer para a gente hoje? Você precisa sentar para ouvir. O que isso impacta na minha fé hoje? Você precisa sentar para ouvir. Mas e quando o homem pecou? Ele pecou, ele saiu da presença de Deus. E o que aconteceu? Você precisa sentar para ouvir. E aí, quando Jesus nasceu, o Verbo encarnado, o que aconteceu? Você precisa sentar para ouvir. E aí ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, se manifestou, habitou em corações humanos, habita em corações humanos, e agora Deus criou um negócio chamado igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? Você precisa parar para sentar e ouvir. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que ser membro de uma igreja? Por que existe membresia numa igreja? Qual é a importância da membresia na igreja? Você precisa sentar para parar e ouvir. Mas pastor, não tem uns textos estranhos lá que parece que mulher não pode pregar? Como que a gente interpreta isso? Você precisa sentar para ouvir. E no futuro? Vai ter arrebatamento, a gente vai se encontrar nos ares, mas vai ter um milênio, e a gente vai sofrer, ou a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação. Você precisa parar para sentar, para ouvir. Sabe por quê? Porque todas essas coisas vão definir a tua vida. Vão definir a tua oração diante de Deus, a tua visão a respeito das coisas, o tamanho que os problemas vão ter diante de você. Até a tua política vai ser definida quando você estudar o fim dos tempos. Tem alguém aqui? Queridos, há algo muito precioso nascendo nessa casa. Muito precioso. Muito precioso. Nós estamos engajados para que a escola bíblica dominical dessa casa seja de excelência. Mas eu preciso que comece em você também. Que comece em você também. A Ju está me lembrando aqui que isso vai durar de março a novembro, tá bom? Todos os domingos, das 8 às 9 da manhã. A gente vai passar mais informações, mas volta aqui. Precisa agora começar em você. Nós somos uma comunidade super moderna, né? A gente brinca que a gente é a church de parede preta fake. Porque de moderno não tem nada, a gente está voltando para EBD. A gente está voltando para as veredas antigas. Não é porque tem luz moderna aqui e a gente se veste um pouco mais despojado que a gente está fazendo descaso da palavra de Deus. Muito pelo contrário. Há um zelo nessa casa que vai crescer cada dia mais. Mas precisa agora começar em você. Você precisa desejar isso. Você precisa priorizar isso. Você precisa entender isso. Você precisa olhar para si e dizer: opa, peraí, eu tenho coisas fora do lugar. Eu estou parecendo aquele plantador de sementes regando o motor do carro achando que eu estou pondo gasolina. Tem coisa fora do lugar aqui que eu preciso ajustar. Então esse convite é para você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar.
Essa mensagem é uma mensagem de avivamento a longo prazo. Talvez aqui agora você não comece a chorar com lágrimas, e você não venha para frente mexido, mas se você tomar uma decisão, de perseverar na compreensão da palavra de Deus, eu quero dizer algo para você: faltarão lágrimas nos teus olhos diariamente. Faltarão lágrimas nos seus olhos diariamente. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, te rendemos todo louvor, toda adoração. Te rendemos tudo que somos e temos, Pai. Senhor, sabemos que essa palavra parece que não tem muito a ver com esse momento em que nós estamos, Pai. Mas Deus, uma alma que saia daqui nessa manhã, decidida a se dedicar a compreender as Escrituras. Uma alma, uma vida que receba a incumbência do zelo para com a tua palavra, do temor pela compreensão. Uma vida, Deus, que se incline de maneira diferente. Poderemos dizer que essa manhã foi uma manhã de ganho. Oh, Pai. Oh, Senhor. Como poderão entender se alguém não os explicar? O mundo, olhe para mim por um instante, carece de irmãos mais velhos. O cristianismo clama por irmãos mais velhos que conheçam a palavra de Deus. Há uma urgência de homens com o entendimento convertido. Há uma urgência de Filipes para eunucos. Há uma urgência de homens que manejam bem as Escrituras para cristãos que são levados pelos ventos de doutrinas para todos os lados. Há um clamor na terra pelo Espírito Santo para convencer homens a se dedicarem a compreender a palavra de Deus. Isso não é só papel de líderes eclesiásticos, mas é papel de todo irmão mais velho. Há um clamor nessa manhã. E quem irá responder a este clamor? Quem irá responder este clamor que aparentemente é uma coisa tão técnica, que parece uma coisa tão morta, não tem arrepios aparentemente, não tem um mover aparente, mas ao mesmo tempo em que isso é uma enganação, o Senhor nos convida a olharmos para isso de maneira diferenciada nessa manhã. Há um clamor. Quem serão aqueles? Quem serão aqueles que segurarão a palavra de Deus com zelo, temor e tremor? Não com misticismo,
não com entendimento barato, não com devocional de gente querendo ganhar dinheiro, mas com verdade escritural, com livros de homens sérios que perpassaram esses 2000 anos de cristianismo, para deixarem a sua marca dos fundamentos da fé. Quem que está ouvindo este clamor nesta manhã, para se dedicar às Escrituras como nunca antes, para compreendê-las de capa a capa, para que ao ler tudo faça sentido e tenha resposta? E quando não tiver, é porque nunca teve, e Deus assim aprove. Sabe, há uma falsa ideia de que toda inteligência precisa ser humilhada antes que ela se torne inteligente. Não tem como a gente humilhar despreparo, não tem como a gente humilhar falta de entendimento. Não tem, porque não tem o que tem para humilhar. Mas quando a gente entende, quando a gente busca, quando há uma inteligência colocada da parte de Deus, porque há uma compreensão escritural, daí, meus irmãos, o negócio muda. Aí tenho que humilhar, tenho que dizer: Senhor, eu li, eu estudei, eu perguntei, eu busquei, mas no fim, Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a resposta é Tua. Sabe, queridos, é tempo de crescer e amadurecer, amém? Continua sendo tempo de crescer e de amadurecer de muitas novas formas. E uma delas é destes que segurarão a palavra de Deus, colocarão ela no seu coração com todo o seu vigor e toda a sua força, e se dedicarão ao entendimento dela. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existe uma estatística de que a maior evasão de pessoas da igreja é na época da faculdade. O período em que uma igreja perde membros maior é a partir dos 18, 19 anos. E eu ouço muita gente falando a respeito de que nas faculdades o lugar é o inferno, o negócio está, as ideologias estão ganhando, papapá, pipipi, popopó, e você sabe de tudo isso. Mas sabe o que eu não ouço? Eu não ouço pais preocupados com seus filhos para ensinar fundamentos. Eu não ouço pais inclinados em conhecer a palavra de Deus para ensinar aos seus filhos, para que quando eles chegarem aos 18 anos, eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam no caminho proposto. Não, pastor, mas meu filho foi no refuginho todo domingo. Ah, sério mesmo? Sério mesmo? Que a preciosidade maior da tua vida está confiando para 2 horas por semana para alguém? Ei, o Senhor está atrás daqueles que responderão a esse clamor aqui nessa manhã. Pastor, eu não sou bom de ler, eu não gosto de ler. Meu irmão, você é o povo do livro, se vira. Leia de pé, andando. Busque técnicas de como ler e compreender no YouTube. Sei lá, faz alguma coisa. O teu amor ao Senhor está sendo provado. Está sendo provado. Sabe o que eu descobri? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu descobri que eu não vou parar de estudar mais. Eu não vou parar de estudar mais. Eu comecei há 7 anos atrás o seminário teológico, porque esse desespero bateu no meu coração, tarde demais, inclusive, eu já era pastor. Aliás, perdão aos irmãos mais velhos aqui que ouviram pregações que não estavam tão alinhadas. Mas sabe, eu descobri que tem muito para aprender. E quanto mais eu aprendo, mais eu amo o meu Deus. Mas eu me apaixono diferentemente por Ele. É como se cada vez que eu aprendesse uma coisa nova,
mais uma face dele fosse revelada a mim, mais uma face dele fosse revelada a mim, mais uma face dele fosse revelada a mim. Então, irmãos do meu coração, vocês querem viver um avivamento? Vocês querem viver um avivamento? Eu vou fazer mais uma vez essa pergunta: vocês querem viver esse avivamento? Então, dediquem-se juntamente comigo a compreenderem as Escrituras, em nome de Jesus. Não vamos só ler, não vamos ser só o povo que lê, não. Nós vamos ser o povo que compreende as Escrituras, que compreende as Escrituras, que compreende as Escrituras, que tem resposta, que tem resposta. Aleluia! Oh Senhor, feche seus olhos aí onde você está. Pai, precisamos tanto, Senhor. Precisamos nos dedicar mais, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui desta casa, Senhor. Eu oro, Pai, para que a Tua doce presença convença os corações. Para que, Senhor, a Tua palavra que não volta vazia penetre em todos os poros de cada um aqui nessa manhã. Que saiamos daqui apaixonados, Deus, por esse livro, apaixonados a ponto de buscarmos compreendê-lo, não somente lê-lo, mas compreendê-lo, para que a história de salvação, a história de redenção esteja plenamente interpretada no nosso coração, a ponto, Senhor, de conseguirmos ensinar a próxima geração com clareza, com graça. Oh Senhor, em nome de Jesus, levanta novos mestres da Tua palavra nessa manhã aqui. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres que possam interpretar as Escrituras, que possam se apaixonar com as histórias, as narrativas, as poesias, as cartas. Oh Deus, em nome de Jesus, que, Senhor, os corações sejam inundados a encontrarem beleza nas Tuas palavras, Pai. Inundados a encontrarem vida nas Tuas palavras, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé deixe de ser, Senhor, esse sincretismo maldito brasileiro. Livra-nos do sincretismo brasileiro. Livra-nos, Senhor. Destrói tudo que precisa ser destruído, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos olhos para ver, mente para compreender, ouvidos para ouvir e coração para viver, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorá-lo por um instante. Vamos adorá-lo.